João 4, 5 a 8, hoje já é o estudo 23 estudos já sobre o Evangelho de João. Irmãos, diz assim o versículo 5: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia, a hora do judeu começa às 6 da manhã. Então era meio-dia, aquele sol escaldante. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Nosso Pai, te damos graças porque podemos abrir a Tua Palavra e nesse tempo, Pai, de reflexão, venha revelar o Teu Filho em nós, venha traduzir para nós, ó Pai, toda essa experiência que a mulher samaritana teve com o Senhor Jesus, e que ela sirva também de lições para nós, que nós venhamos extrair lições para as nossas vidas. Te damos graças porque o Senhor tem nos dado sabedoria, cada um de nós, para compreendermos as Escrituras, e nós queremos mais, Pai, mais de Cristo, mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua Palavra, mais das Tuas virtudes. Elas são inumeráveis e infinitas, mas o Senhor tem distribuído a cada um de nós, como igreja do Senhor, para que então sejamos edificados, venhamos a conhecer o Senhor, e quanto mais nós o conhecemos, mais o amamos. Então fala conosco nesta noite mais uma vez, abra os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua voz. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, ontem no estudo eu fiz uma pergunta para os irmãos, sobre a questão da nossa regeneração em Cristo Jesus. É uma coisa que é um privilégio, aliás, muito rico para nós, muito grande, ter crido neste Evangelho da graça, nesse Evangelho que liberta, nesse Evangelho que nos deu a pessoa de Cristo. Nós já temos o Senhor Jesus morando e habitando em nós. Então nós o temos esse tesouro em vaso de barro, para que a honra e o poder seja de Deus e não de nós. Então nós temos o Filho, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João continua dizendo que essas coisas vos tenho dito para que saibais que tendes a vida eterna. Então nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que nele habita toda a plenitude da divindade, nós o temos em realidade espiritual. Cristo é a nossa vida, mas aqui devemos fazer uma pergunta: quanto que Ele tem de nós? Quanto que Cristo tem a teu respeito, de você? Às vezes, irmãos, nós somos tão cheios de nós mesmos, que nós temos o Senhor, mas o Senhor tem muito pouco de nós, da nossa vontade. Nossa vontade, para que nós sejamos do Senhor, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser levada a uma vida de cruz, de dia a dia morrermos para nós mesmos, para que a vida dele se manifeste, porque o Pai deseja que Cristo nos tenha integralmente. Então, muitas vezes a gente se preocupa, até muitas pessoas têm dúvidas com relação à salvação, mas eu creio que para nós que cremos no Senhor, nós o temos, mas o quanto que Ele tem de nós, essa é uma pergunta muito interessante, que devemos responder aos pés do nosso amado Senhor. Irmãos, entre os judeus e os samaritanos, vocês sabem que havia uma inimizade de séculos. Era uma grande questão, um grande debate religioso ali, e nós sabemos que a razão dessa briga entre os judeus e os samaritanos era uma disputa sobre qual era
o verdadeiro templo de Yahvé e onde deveria ser oferecido os sacrifícios de Deus. Então, isso gerou muito ódio com relação aos judeus. E nós vamos ver alguns pontos aqui nesse estudo da mulher samaritana. Claro que a gente quer fazer também uma aplicação pessoal para cada um de nós. Eu não vou me deter muito no contexto histórico, não levaria só para introduzir o contexto histórico da briga entre os samaritanos e os judeus, por que eles não se davam, levaria aí pelo menos uns 3, 4 estudos. Porque nós temos muita história, muitos irmãos que amam a história da igreja, amam perscrutar, pesquisar, então eles trouxeram para nós já tudo mastigado, então é muito fácil. Hoje nós temos acesso através de livros históricos sobre os judeus samaritanos. Você vai numa boa livraria cristã, você vai encontrar esse tipo de livro, temos artigos aí pela internet, você pode pesquisar, e eu creio que seria um tempo assim, não perdido, mas o nosso foco é mostrar toda a realidade do encontro com Jesus, com a samaritana. Irmãos, e os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus um povo impuro. Era mais ou menos assim. Por exemplo, quem não crê na sua morte e ressurreição com Cristo é um povo impuro. E de fato é. Mas nós temos uma tendência de querer ser dono da verdade. Essa patente, novo nascimento, é do Espírito Santo. É Ele quem faz as pessoas nascer de novo. É Ele quem aplica a obra da cruz na vida das pessoas, dando a elas a vida de Cristo, pela ressurreição. Claro que quando uma pessoa busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele disse assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí depois ela vai ganhar uma experiência, aí depois ela vai saber toda a verdade da cruz, porque ela vai estudar a Escritura, ela vai ter sede em buscar na palavra todo o conhecimento, e muitos irmãos também vão ajudar aqueles que são recém-nascidos. Mas não vai pensar aí você que nós somos os donos da verdade, que nós sabemos tudo, que nós não sabemos absolutamente nada. Quando a gente se chega aos pés do Senhor, nós podemos ver que a gente às vezes nem consegue olhar para cima, o tamanho da grandeza que Ele é. Tanto é que o irmão Spurgeon, pregador do século XX, diz que as nuvens que muitas vezes aparecem no céu é a poeira do pé do nosso amado Senhor. Então é uma imensidão que você fica totalmente maravilhado. Tem a nuvem, nuvens e nuvens e nuvens. Uma vez estava indo para Fortaleza, o avião subiu aqui em Campo Grande, foi para Brasília, depois de Brasília pegamos chuva e subiu, aí foi sol, mas em cima, a chuva estava embaixo, mas estava em cima das nuvens, e acima tinha mais nuvens ainda. Falei, meu Deus, como é que, até onde que vai isso? Então é uma imensidão. Então a palavra fala que nem mesmo todo este universo consegue conter o Senhor. Mas por outro lado, algo que muito nos alegra é que esse que é o Todo-Poderoso, Ele habita pela fé em nosso coração. O Espírito Santo habita em nós, a pessoa de Cristo habita em nós. Isso é maravilhoso demais. Mas os samaritanos e os judeus viviam nessa luta, nessa briga. Onde é o local da adoração? Como fazer um culto mais perfeito? Então, isso, segundo os judeus, eles tinham aquelas pessoas que não seguiam os mandamentos deles, o Pentateuco, a Torá, o Decápolis, eram pessoas malditas. Eles tinham isso com eles, entendeu? Então, os samaritanos, segundo alguns estudiosos, historiadores, dizem que eles surgiram do povo de Israel e se misturou com pessoas e povos de outras crenças, e viraram aquela mistura toda, e houve uma grande separação. Sempre houve divisão no meio do povo de Deus. Sempre houve. Você parar para pensar, pegar a história da igreja, você vai perceber, lendo a Corinto, você vai ver ali que houve algumas divisões ali, e foi para o bem dos irmãos, que Paulo até
afiançou aquela divisão, era para que realmente os verdadeiros permanecessem com eles. Muito interessante, irmãos. Agora, aqui no tempo de Jesus, os judeus, eles evitavam, irmãos, todo contato com os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro. Eles eram impuros do ponto de vista dos judeus. E aqui no versículo 9, João 4:9, veja o que disse a mulher samaritana para o Senhor Jesus, porque Jesus havia pedido água para ela: dai-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana, João 4, versículo 9: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, irmãos, aqui nós devemos notar que esta conversação aqui com a mulher samaritana, ela vai seguir exatamente o mesmo esquema que a conversão com Nicodemos. Porque a Bíblia, ela nunca vai apresentar novidades. O Evangelho de João é o Evangelho que trata da vida. Se você parar para pensar, você vai descobrir, se você ler João capítulo 3, de 1 a 14, e se você ler todo o capítulo 4 aqui da mulher samaritana, você vai descobrir que parece que Jesus estava falando com Nicodemos a mesma coisa de outra maneira. E nós vamos entender por que era aqui. Porque Jesus aqui, irmãos, ele faz uma afirmação e ele repete a afirmação de maneira ainda mais clara, vai clareando mais com relação ao novo nascimento. Porque ele volta a ser ali, aquela mulher, ela estava compreendendo mal aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Então Jesus obriga a pessoa com quem está falando a descobrir a verdade por si mesma. Se você comparar João capítulo 3 com João capítulo 4, você vai descobrir, parece que a mesma história está se repetindo aqui. Porque quando Jesus disse para Nicodemos: olha, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual foi a reação de Nicodemos? Como pode um homem nascer sendo velho? Ele compreendeu Jesus mal, ele não teve uma revelação daquilo que o Filho estava dizendo, Senhor Jesus. A mulher samaritana, ela não compreendeu também aquilo que Jesus estava dizendo para ela. Então, Jesus permitiu que ela descobrir a enfrentar a verdade por si mesma. Interessante, irmãos, que o assunto ele continua, e aí nós vamos descobrir aqui que essa era a forma como Jesus costumava ensinar as pessoas. Semana eu li o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus até agora, mas procurando identificar de alguma maneira alguma coisa diferente, uma forma diferente de evangelização. Mas Jesus não muda. Jesus ele tem um projeto de evangelização, ele não sai nem para a direita e nem para a esquerda. É uma linha reta, linear, como ele entrou na nossa vida, linearmente. Princípio e fim. Muitos aí pregam uma doutrina cíclica, onde vai girando, então isso dá margem para muitas heresias, dá margem para como que aceitar Jesus, como que até reencarnação, como Nicodemos pensou que era uma forma cíclica, pode voltar ao ventre e nascer novamente. Ele não estava compreendendo aquilo. Então, há certas verdades que o homem ele não pode aceitar. Então, ele deve descobri-las por si mesmo. Claro, tal como fez Nicodemos, a mulher samaritana aqui, ela tomou as palavras de Jesus em um sentido literal, quando devia compreendê-las no plano espiritual. Veja aqui, irmãos, em João capítulo 4, aí mesmo,
Olha só os versículos 13 e 14, João 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus. Ele é muito paciente, né? Ele tem uma longanimidade em explicar às pessoas, para as pessoas, porque essa mulher tomou aquilo que ele estava dizendo ao pé da letra, literalmente. Jesus está falando de coisas espirituais, e ela pegou como, de fato, como se fosse contando uma história, é assim, etc. Isso dá muita discussão. Quando você, de fato, conversa com alguém para evangelizar, para falar de Cristo, você tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa pega aquilo no pé da letra, dentro de um contexto histórico, não num sentido espiritual, que o Espírito quer revelar naquele momento. Por isso que Paulo ele diz assim: quando vocês for pregar a palavra de Deus, vocês têm que pregar crendo que é a palavra de Deus e que aquela palavra irá operar na medida em que eu creio que ela vai operar. Ou seja, em mim opera a morte, em vós a vida. Então é no campo espiritual. Paulo também diz que nós conhecemos Jesus segundo a carne, mas hoje nós não o conhecemos desta maneira. Nós o vemos num campo espiritual. Neste mundo, pregamos a Cristo crucificado, num campo espiritual. Então eu tenho que crer que é a palavra de Deus e que essa palavra vai operar na vida daquela pessoa, produzindo morte ou vida, porque ela não vai voltar vazia. Então, olha só, afirmou-lhe Jesus, João 4,13, quem beber desta água tornará a ter sede, porque lembra que Jesus havia pedido água para ela, e ela falou: olha, como você pode tomar? O poço é fundo, você não tem como tirar. E Jesus disse então: quem beber desta água, aqui uma figura do mundo, água deste mundo, tornará a ter sede. 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, se você comparar aqui, quando Jesus estava tratando com a mulher samaritana e quando Jesus tratou com Nicodemos, é a mesma situação. Jesus está falando aqui de água viva. O que a mulher samaritana pensou? O que veio na cabeça dela nesse instante aqui? Porque na linguagem comum, para o judeu, água viva significava a água corrente, aquela água que corre, é água viva, água corrente, para ele. Então, este povo não era um lugar onde ali houvesse águas vivas, mas sim a água que se filtrava de uma capa subterrânea. Então, para o judeu, a água viva, corrente, de um arroio, arroio é um córrego, ou de um riacho, sempre era a melhor. Então ela também entendia isso, mas Jesus não está falando desta água literal, mas da água espiritual. Quem beber da água que eu lhe der, porque tudo, a fonte é Ele, toda a fonte de todas as coisas é Cristo Jesus, de tudo aquilo que Ele criou, irmãos, a fonte é Ele. Então temos as fontes das águas naturais, mas foi criada por Ele, partiu dele, Ele é a realidade de todas as fontes das águas. Ele poderia dizer o seguinte: Ele é a água verdadeira, quem beber da água verdadeira que é Ele, nunca mais terá sede, porque a água dele vai fazer com que realmente um rio de água viva flua do interior de quem recebe esta água. Então, olha aqui, irmãos, o versículo 11 e 12 de João capítulo 4. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aqui
Se você pegar o contexto, você vai descobrir que Jacó havia comprado esse poço e dado para seu filho José, que é uma figura de Cristo, consequentemente para os filhos de Deus. Nós também descendemos de Jacó, descendemos de Abraão, descendemos de Isaque. Mas a descendência pela qual Deus aprovou foi o seu filho Jesus. Jesus é o filho aprovado do Pai. Jesus é o filho separado, que ele separou para ele mesmo. Ele é o ente santo que haveria de nascer sem pecado, separado dos pecadores. Então porque ele é a realidade da fonte dessa água, ele é a realidade da água, ele é a água viva, Então, aqui, irmãos, a mulher samaritana, para onde ela ia, ela levava aquela caneca vazia, aquele cântaro, no caso aqui no contexto. Isso significa que a vida dela era encher as suas carências. Qual eram as carências dela? Igual muitos religiosos têm muitas carências, então leva sempre uma caneca vazia, leva sempre um balde vazio, leva um cântaro vazio para encher as suas carências. Às vezes é carências no trabalho, às vezes a pessoa precisa de uma aceitação no trabalho, a carência ela leva uma caneca vazia e ela espera que o trabalho preencha as suas carências. Não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com alguém assim. Eu passei por um momento muito difícil e estou sofrendo bastante. E aí outro pergunta, mas você vai voltar ao teu trabalho quando? Daqui 15 dias. Vai ser tão bom o seu trabalho. Teu trabalho vai suprir a sua necessidade, essa carência, vai ajudar você a esquecer disto. Percebe? Assim era a mulher samaritana. Ela andava com aquele cântaro sempre vazio, caneca vazia, balde vazio. Nós sempre, muitas vezes, buscamos aceitação em coisas. E o trabalho também é uma das coisas que a gente pensa que vai suprir as nossas carências. Não vai suprir. A mulher samaritana, ela tinha muito conhecimento, mas ela era vazia. Era uma mulher que ela apostava muito em casamento. Era o 6º casamento já. Era o 6º dela. Casou 5 vezes. E o que ela estava morando não era casada. Então, e essa caneca vazia também, muitos vai tentar enchê-la na religião. Não vai encher na religião. Porque, irmãos, enquanto uma pessoa não nascer de novo, as suas carências não serão supridas. Por exemplo, uma pessoa que ela não é nascida de novo, ela vai para um culto ao Senhor. E a Bíblia mostra tantos exemplos de pessoas que iam adorar em Jerusalém, que nunca tinha nascido de novo, que adorava a Deus que eles não conheciam. Lembra do eunuco? Ele vinha lendo o profeta Isaías, foi em Jerusalém adorar, mas ele não conhecia o Deus no qual ele adorava. Lídia, lá em Atos capítulo 16, participava de uma reunião de oração, orava a um Deus que ela não conhecia. Em Atos capítulo 17, tinha ali no Aerópago, em Atenas, existia muitos deuses. Então, naquela sinagoga cada deus tinha um nome. Então, eles pensaram, será que nós não estamos esquecendo de algum Deus, não? Bom, se nós esquecemos, vamos escrever um assim, ao Deus desconhecido. Paulo, quando viu aquela placa, disse, olha, esse Deus desconhecido que eu anuncio para vocês, que criou a terra, céus e o mar, o mundo, tudo que neles habita, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e começou a descrever. Então, para aquele povo trouxe uma certa inquietação. Nós nunca ouvimos falar isso. O que esse tagarela está falando? Nós temos nossos deuses palpáveis, que a gente pode apalpar. Um Deus que nós podemos conduzi-los. Mas quem pode conduzir o Deus dos céus? Quem pode conduzir a pessoa de Cristo? Ninguém, irmãos. Ele é Deus. Ele é o Senhor de todos. Está acima de todos e age por meio de todos, da maneira que Ele quiser, como lhe apraz, porque Ele é Deus. Ninguém pode dizer para Ele, por que você está fazendo isto? Por que você está fazendo aquilo? Ó Deus, por que isso? Porque
Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Então, essa mulher, ela procurava encher as suas vasilhas também na religião. Ela era muito confusa na sua mente. E uma outra das carências também, que eu penso do fundo do meu coração, era também no relacionamento conjugal. Era já o 6º relacionamento dela. E parece que ela não estava, de fato, satisfeita. Agora, queridos, na religião, se você observar, ler o texto aqui com bastante cuidado, você vai descobrir que ela se tornou uma mulher preconceituosa, porque ela estava tentando ensinar religião para Jesus. Onde é o lugar melhor de culto? Onde é o lugar melhor da adoração? Vocês dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é lá no monte. Estava tentando dizer para Jesus, ensinando para Jesus religião. Percebe? Então, queridos, no trabalho dela, ela se tornou uma mulher cansada. Cansada. Porque o trabalho, as pessoas que buscam o suprimento de suas carências no seu trabalho, vai se tornar um fardo, vai se tornar uma canseira, porque o trabalho não vai suprir as nossas carências. Somente uma pessoa que tem o poder e a capacidade de suprir as nossas carências é Jesus Cristo, é o Senhor da glória. Ele é aquele que verdadeiramente leva dia a dia os nossos fardos. Quando nós entregamos nosso caminho a Ele e confiar nele, Ele tudo irá fazer. Ele sempre está convidando os cansados, os sobrecarregados para vir a Ele, porque Ele quer dar alívio a essas pessoas. E nós procrastinamos tanto em entregar para Ele, nós queremos carregar o nosso fardo, nós gostamos de mostrar que temos a força, que somos pessoas bastante diligentes no trabalho e queremos mostrar. Não, isso vai trazer canseira e enfado. Então, ela disse para Jesus o seguinte, olha aqui, João capítulo 4, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Você percebe que o trabalho dela de buscar água tornou ela cansada? Me dá dessa água aí, porque Jesus disse para ela: quem beber desta água, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele uma fluente para a vida eterna. Me dá dessa água. Ela tomou literalmente ao pé da letra. Ela estava cansada, para que eu nunca mais venha aqui para ter que me servir dessa água novamente. Você vê, irmãos, que às vezes a carência do trabalho não vai levar nós a lugar algum. Nós trabalhamos tanto, irmãos, tanto. Estava falando com o irmão aqui na entrada, falei: irmão, você trabalha tanto, você ganha tão pouco. Puxa vida, às vezes isso é terrível, percebe? As pessoas não irão te reconhecer como um excelente profissional. Você trabalha, quando estiver cansado, quando estiver doente, eles não vão atrás de você, não vão te ajudar. Eles querem te sugar o máximo que puder. Estão me compreendendo, irmãos? E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer uma vida de descanso. Claro que no nosso trabalho nós servimos ao Senhor. É diferente. Se você tiver essa visão, que ali no meu trabalho estou servindo ao meu Senhor, o teu trabalho vai ser uma grande bênção. Mas não usa o trabalho para suprir carências afetivas, emocionais, um buraco aqui, outro buraco ali. Isso não vai funcionar na nossa vida, vai trazer cansaço. E ela disse para Jesus: dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Eu estou cansada de ir buscar água todo dia, meio-dia, aqui no poço de Jacó. Descer o sarrilho e depois subir, etc., encher o cântaro e levar para casa, e a mãe tem que voltar aqui de novo. Gente, eu estou cansada. Está me compreendendo, irmãos? Agora, interessante que na religião, a mulher samaritana, ela era uma mulher muito devotada. Como é que nós sabemos disso, irmãos? Ela disse assim para Jesus: me fale onde é o culto certo, se nem vocês sabem onde é o culto certo.
como eu já disse anteriormente, ela queria ensinar religião para Jesus. Ela queria ensinar Jesus a religar com Deus. Esse é o sentido religare, na palavra aramaica. Religar é o homem tentando se religar a Deus. Isso é religião. Religião é eu tentando me religar com Deus. Evangelho é Deus em Cristo vindo me buscar e me levando para Deus, me ressuscitando juntamente com Ele, me fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é Evangelho, é leveza, que Ele me leva nas suas asas. Entende, irmãos? Então aqui, olha só o versículo 20, eu estava dizendo para Jesus o seguinte, João 4, verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, ela queria aqui, irmãos, de alguma maneira, mostrar para Jesus e perguntar para Jesus também, já que ela tinha ele como que o judeu sabichão, porque os judeus naquela época sabiam de tudo. Aqui sempre vai mostrar o lado que os judeus odiavam os samaritanos, mas os samaritanos também não combinavam com os judeus. Eles eram um povo muito arrogante, um povo legalistas demais. Então, e os judeus tinham eles como pessoas impuras. Olha só, que maneira inadequada de ver o ser humano. Então, interessante que quando o Senhor Jesus começou a tratar com essa mulher samaritana e mostrar a realidade espiritual de quem Ele, o Senhor Jesus, é, ela deixou para trás o cântaro. O cântaro. Ela foi buscar água, deixou ali, aos pés do Senhor, o seu cântaro. Agora, não só o casamento dela foi ressignificado, mas a vida espiritual dela também foi ressignificada. Teve um novo vislumbre, uma nova realidade, porque, diferentemente dos judeus que ensinavam a lei, Jesus, que era judeu, quando Jesus falava, a palavra de Jesus penetra os corações. Quando nós vemos a palavra de Deus, a palavra dele perfura os nossos corações. A palavra de Deus, ela nos espanca, ela nos confronta, ela nos conduz a uma vida de arrependimento. Agora, o que nos chama a nossa atenção é que essa mulher, sem nenhuma orientação, sem nenhum curso de discipulado, sem nenhum aprendizado de escola bíblica dominical, ela tinha que fazer da vida, ela sabia o que tinha que fazer da vida dela agora. E aquela mulher, sem o seu cântaro, o que ela fez? Ela trouxe a cidade inteira para Jesus. Imagina como que ela saiu daquele encontro com o Senhor Jesus. Como que foi aquele encontro? Ela saiu cheia de vida, saiu cheia de Jesus e foi lá e trouxe a cidade inteira. Olha aqui o versículo 28 e 30. Irmãos, João capítulo 4, 28 a 30, que diz assim, olha que interessante. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, claro que é muito estranho que quando os discípulos chegaram ali, viram o Senhor Jesus conversando com aquela mulher samaritana, eles ficaram assombrados e também muito intrigados quando voltaram da tarefa da cidade lá de Sicar. Eles encontraram Jesus falando com uma mulher samaritana. Eles ficaram calados, mas pensaram muitas coisas ali com relação ao Senhor Jesus. Como pode o nosso mestre? Será que ele não sabe
que os samaritanos são um povo impuro, eles foram comprar pão e trouxeram pão. Mas a mulher samaritana foi para a cidade depois daquele encontro, ela deixou o cântaro. O cântaro é uma figura das nossas carências, qualquer tipo de carência. A gente sempre leva um cântaro, uma canequinha, um balde, alguma coisa para tentar ser preenchido. O que vai preencher minhas carências hoje? E ela, quando teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ela saiu e trouxe a cidade inteira, porque ela não foi comprar pão, ela foi levar Cristo para eles, foi levar o pão vivo, a água viva para eles. Agora você imagina como que essa mulher falou para aqueles homens lá de Sicar. Como que ela convenceu eles? Aqui quando nós lemos aqui, ela disse que deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Como que vocês acham que ela disse para aqueles homens? Essa mulher, ela não era muito vista de uma boa índole. Puxa, já estava no 6º casamento. Ela era uma mulher assim que desacreditada. Agora, como que ela trouxe a cidade inteira a Jesus? E os discípulos não trouxeram ninguém. Vocês imaginam como que ela deve ter falado para aqueles homens? Ela não chegou e falou assim: olha, sabe, irmã, então quero convidar você para ir lá na reunião um dia lá na comunidade, um dia que você puder, pode ficar tranquilo, um dia que você puder, você vai lá na comunidade ouvir a palavra, e eu acho que vai ser uma bênção, Deus pode falar com você. Aí eu vou lá um dia assim, beleza, eu te espero lá. Será que é assim que é os nossos convites? Você acha que se a gente convidar as pessoas assim, elas virão para ouvir a palavra? Não virão. Eu acho que ela deve ter dado uma chacoalhada naqueles homens. Ela falou com tal convicção, talvez até com lágrimas, porque, irmãos, é impossível. Quando você tem uma conversa com o Senhor, você sai diante dele com seus olhos enxutos. Todas as vezes que eu passo um tempo com o Senhor, não gosto de falar muito das minhas experiências, cada um tem as suas individuais, mas revelar algo para os irmãos aqui. Todas as vezes que eu passo um tempo com o Senhor, irmãos, eu não saio dali de olhos secos, de olhos enxutos. Quando começo a falar com Ele, contemplar a sua grandeza, a sua soberania, aquilo que eu era, aquilo que Ele fez em mim, e que Ele deu a sua vida por mim, que habita em mim, que o tudo de Deus é Cristo e habita em mim, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que eu posso falar com Ele, que Ele me ouve. Irmãos, não tem como você não chorar, que tudo que Ele fez na cruz do Calvário foi por amor a mim e a você, senão nós estaríamos perdidos. Irmãos, como eu louvo ao Senhor pelo fato de Ele ter aberto os meus olhos para que eu pudesse ter crido que eu fui co-crucificado juntamente com Cristo, que eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, que Cristo é a minha vida. Agora eu encontro na palavra aquele versículo de Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, isso vai acontecer no futuro bem próximo, mas em realidade espiritual, pela fé, eu já estou desfrutando da presença dEle. Eu estou escondido com Cristo em Deus. Quando você morrer, você vai para Deus? Não, eu já estou nele e Ele está em mim. Lembra que Jesus disse em João 15? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu neles, Ele orou para o Pai em João 17:23. Eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste e me amaste e os amaste como amaste a mim. Na mesma proporção que o Pai amou o Filho, uma vez que fomos feitos filhos de Deus, o Pai nos ama nem mais nem menos do que Cristo. Ele nos ama com um amor eterno, um amor indissolúvel,
um amor que não há, como diz Philip Yancey naquele livro Maravilhosa Graça, não há nada que eu e você podemos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que deixamos de fazer para que Deus possa nos amar menos. Ele nos ama indistintamente e Ele não faz acepção de pessoas. Claro que os irmãos mais dedicados ao Senhor irão desfrutar mais da sua grandeza, da sua sabedoria, da sua espiritualidade com o Senhor, mais do seu amor, irão se lambuzar mais do seu amor, terão mais segurança, terão mais convicção, terão um aproveitamento muito maior, terão mais alegria, serão mais santos, serão mais separados, sofrerão mais, mas amarão mais, viverão uma vida totalmente derramada a Ele, uma vida de segurança, uma vida totalmente destemida, sem ter medo de crise alguma que possa surgir neste mundo, porque nós estamos guardados em Jesus Cristo. Ele é o nosso tudo, o nosso amado. Então, aquela mulher deve ter chegado e falado com uma veemência, com uma convicção: porventura não é Ele o Cristo? Vamos lá ver Ele. Ele me disse tudo a meu respeito. Não é Ele o Cristo? Queridos, e aí, saíram, pois, da cidade e foram ter com Ele. Irmãos, naquela época, nesse contexto aqui, aqueles rabinos, eles desprezavam a mulher e consideravam, incapaz de receber qualquer tipo de ensino. Por isso, eles diziam o seguinte, eles tinham uma frase que era assim: é melhor, presta atenção, para que a mulher não aprendesse nada, é melhor queimar as palavras da lei antes que dá-la às mulheres. Que tristeza isso. Mas você já parou para pensar por que as mulheres, até hoje, elas não são valorizadas como deveriam ser valorizadas? Já pararam para pensar nisso? Você vai entender se você ler Gênesis 3, versículo 15. Quer ver? Deixa marcado aqui. Abram comigo em Gênesis capítulo 3, verso 15. Satanás odeia a mulher. Odeia as mulheres. Veja aqui, Gênesis 3, versículo 15. Deus aqui está dizendo para a serpente, e disse assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, a partir dessa anunciação aqui, Satanás, ele sabia que um dia haveria de nascer um Salvador da humanidade. E não teria como ser de outra maneira a não ser por uma mulher. Então Satanás sempre fez de tudo para que as mulheres fossem sempre um capacho. Até hoje as mulheres são, em muitos lares, um verdadeiro capacho. Entende, irmãos? São maltratadas, não são ouvidas, os homens não dão os afetos que de fato elas merecem. Entende? O único que valorizou a mulher foi Jesus. Quando Maria Madalena teve aquele primeiro encontro com o primeiro homem puro da vida dela, ela amou ele mesmo depois que ele morreu. Ela não saiu, a única mulher que ficou ali, depois de morto, ela amava tanto, mas amava tanto o Senhor, mas tanto, com um amor tão veemente, não é aquele amor eros, mas aquele amor que ela tinha na sua deficiência, filéu, mas era um amor surpreendente. Mesmo Jesus morto, ela estava ali, não arredou o pé do túmulo, e ela foi a primeira mulher que viu o Senhor ressurreto. Que lindo, irmãos, que lindo que foi. Então, queridos, isso aqui me faz lembrar uma coisa muito interessante, irmãos. Faz lembrar de Maria, irmã de Marta. Quando lê lá, por exemplo, dá um pulinho aqui, irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 39.
Lucas, capítulo 10, versículo 39. A palavra, ela diz assim. Quando a gente lê esse versículo aqui, parece assim, a gente não para pensar no que tem por detrás de tudo isso. Eu vou ler o 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, que é Betânia, esse povoado aqui. E certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Irmão, mulher naquela época, sentar numa roda de homens para ouvir ensinamentos, era uma blasfêmia, era uma coisa muito terrível. Os judeus, quando olhavam para aquela cena, falavam: gente, que história é essa? Aqui não é lugar de mulher. Os judeus também tinham uma oração: ó Deus, graças te dou porque eu nasci homem, sou judeu e não nasci homem, não nasci mulher. Como? Não sou samaritano e não sou cachorro. Essa era a oração deles. Pensa. E aqui Maria quebrou todos os protocolos. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Mas o que Jesus disse para Marta? Porque Marta ficou inquieta. Olha o 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe aqui de uma forma amorosa: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário. Olha aqui a questão de trabalho, lembra? Também ela tentava suprir uma necessidade afetiva dela com o trabalho, mas ela era muito agitada. Uma alma muito agitada não consegue ouvir a voz de Cristo. Maria é aquela mulher bem calma. Eu creio que ela viu aquela roda de homens sentados e o mestre, ela foi lá, quebrou todos os protocolos e sentou aos pés do Senhor para ouvir. E Jesus não a condenou. Olha o que Jesus disse para ela aqui, olha. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmão, hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui, à tarde, estudando a palavra, dizendo o seguinte, que o maior prazer que o pai tem é quando seus filhos se reúnem para escutar a tua voz, ouvir a sua voz através da palavra de Deus. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Primeiro, uma satisfação do pai e uma unidade entre os irmãos, aquilo que Deus havia proposto desde a fundação do mundo, uma família com muitos filhos. Porque a reunião da igreja, vocês sabem que ela não é uma reunião comum. Comum é a gente se reunir para assistir um filme juntos. Comum é você se reunir para participar de uma festa juntos. Isso é comum. Mas a reunião da igreja é algo incomum. Porque é quando a igreja se reúne, que Paulo vai dizer em Efésios 3, verso 17 a 19, quando os santos estão juntos, é ali que nós iremos compreender qual que é a altura, largura, expansividade e a profundidade do amor de Cristo. É quando estamos juntos, porque o Pai, o amor dele, quando neste ambiente celestial de reunião da igreja, ele que faz os seus grandes depósitos, não individualmente, embora faça também, mas quando a igreja está junto, algo diferente acontece no meio do povo de Deus. Venha sempre com essa percepção para a reunião do povo de Deus. Não venha para tentar suprir suas carências. Venha vazio,
mas vazio de si mesmo, você vai sair daqui cheio do Espírito, cheio de Cristo, cheio de vida, porque você foi morto com Cristo, você ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida. Agora, Cristo é o tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos. Então, uma de suas frases comum era: cada vez que um homem prolonga sua conversão com uma mulher, faz a si mesmo, deixa de cumprir a lei e, por último, herda a gena. Então, sabe como os judeus olhavam para Maria ali sentada aos pés de Jesus? Essa mulher aí vai para o inferno, ela não pode ver isso, de jeito nenhum. E Jesus diz: essa é a melhor parte, está sentada aos meus pés. E vocês sabem, irmãos, segundo as pautas rabínicas, Jesus não poderia fazer algo menos ortodoxo do que falar com aquela mulher samaritana. Aquele encontro ali foi providenciado pelo Pai. O Pai marcou aquele encontro, meio-dia, naquele local, não foi por acaso. E a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, e aquele encontro transformou totalmente a sua vida. E aquela mulher samaritana tornou-se uma mulher missionária e trouxe a cidade toda para Jesus. Venham comigo, vamos lá. Não, vamos, vocês precisam constatar isso. Aí foram lá. E qual foi o resultado disso, irmãos? Vocês se lembram? Vamos ver lá para nós encerrarmos. João, capítulo 4. Ei, olha, Deus usou uma mulher para trazer uma multidão aos pés de Cristo. E aí, os versículos 4, 39 diz assim, olha que coisa mais interessante. João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Imagina, aqueles samaritanos, eles foram tocados pela palavra, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Jesus era um judeu ali. Fica conosco, Senhor, não vai embora. Ele ficou 2 dias. Talvez os discípulos pensavam assim: puxa vida, nossa caminhada é tão longa, vamos ficar aqui amarrado 2 dias com esses samaritanos. E olha aqui a continuação da leitura. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Aleluia, aí é gostoso. Da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oh, meu irmão, que coisa preciosa é essa? Você e eu, nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo, porque Ele lhe salvou, tirou você do mundo, do império das trevas, e trouxe para o reino do Filho do seu amor, onde você tem a redenção, pelo seu sangue a remissão de seus pecados, e louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso homem velho já foi com Ele crucificado, o corpo do pecado foi destruído, e ganhamos a sua vida pela ressurreição. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo é a minha vida. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos, Pai, que a Tua palavra nos enriquece de tal maneira que nós somos constrangidos a sermos encorajados, um encorajamento que nos obriga, Pai, a sermos voluntários diante do Senhor. E é tão bom, Pai, servir o nosso Rei Jesus. É tão bom aprender aos Teus pés. É tão bom ouvir a Tua voz. É tão bom saber que Tu cuida de nós, da nossa família, dos nossos afazeres. Pai, obrigado porque o Senhor providenciou para nós uma noite tão maravilhosa, onde ouvimos a Tua palavra. E agora vamos, daqui a alguns instantes, descansar, ó Pai, na noite que o Senhor preparou para nós.
e cremos que o Senhor vai guardar o nosso lar, Pai. Graças te damos, ó Pai, porque nós somos um povo de olhos abertos, pelo Teu Espírito, ó Pai, que Tu fizeste habitar em nós, o Espírito de habitação, o Espírito que nos habilita a testemunhar e o Espírito que é a nossa liderança, o Espírito de liderança. E Ele tem nos guiado a toda a verdade. Sem Ele nós estaríamos em trevas. Obrigado por essa linda história que foi vivida pelo Senhor Jesus e que hoje nós podemos extrair lições preciosas, magníficas, extraordinárias para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Faz frutificar a Tua palavra e em Cristo nós oramos. Amém.